Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que tudo esteja dando certo na vida de vocês e também queria dizer que se as coisas não estão bem hoje, elas vão ficar amanhã, faz parte da vida. A nossa vida sempre é assim, dias bons, dias ruins, mas a coisa mais importante é prosseguir. Então, como você viu, né, vamos refletir um pouquinho aqui sobre um texto da Bíblia, né? E como você viu o tema, né, não existe neutralidade. Ou Jesus ou os seus interesses. É você quem escolhe e essa escolha vai refletir na sua eternidade. Então, o texto, nós estamos também chegando agora à Páscoa, né? Estamos chegando à Páscoa, onde nós vamos comemorar essa festa, onde se trocou ali, né? Foram adentrando, né? O paganismo adentrou na festa, então entrou o coelhinho da Páscoa, entrou o ovo de chocolate, né? Onde também se coloca um Judas, né? Ali representando Judas Iscariotes, que o traiu. E esse texto ele trabalha a questão do julgamento de Jesus, né? E ele já havia passado pelo Sinédrio, né? O texto vai trabalhar também a negativa de Pedro. Jesus tinha avisado a Pedro. Depois o suicídio de Judas por remorso. E agora a questão de ele é levado até Pilatos, né? Que era governador ali. Então, Jesus é levado para ser julgado. Só que, o que acontece? Pilatos começa ali a interrogar Jesus e não vê em Jesus um criminoso. E nós vemos uma coisa interessante nesse texto. Ele vai buscar de todas as formas a liberdade de Jesus, vai buscar de todas as formas que Jesus ele seja solto. Mas os judeus ali, eles tinham um propósito. O propósito era crucificar Jesus. E eles queriam esse aval para que assim o fizessem. Eles não abririam mão disso, eles foram com essa convicção de matar Jesus. O texto aqui até traz o motivo, né? O versículo 18 do texto vai dizer que foi que Pilatos ele sabia que Jesus era inocente e ele buscava assaltar Jesus, pois ele sabia que que levaram ele até ele, entregaram Jesus a ele por causa de inveja, porque eles tinham inveja de Jesus, né? E do que Jesus estava fazendo, as manifestações que Jesus fazia, o povo estava começando a seguir Jesus de uma forma intensa, né? Vemos bem isso na entrada triunfal, onde ele se organizou uma multidão ali para recepcionar Jesus. Então, diante disso, eles queriam crucificar Jesus de todas as formas. Judas vai o trair. E é interessante porque nesse texto ainda nós vamos ver que a mulher de Pilatos, ela teve um sonho e nesse sonho ela viu Jesus como um justo e ela vai aconselhar Pilatos. Ela vai dizer assim, não te envolva o versículo 19, não te envolva nas questões desse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele, né? Mas o que acontece? Uma das formas que Pilatos encontrou para talvez soltar Jesus foi pegar um criminoso que estava preso, Barrabás, né? Você vai ver isso bem no versículo 15 e a resolução no versículo 21, quando eles escolhem a Barrabás, e a soltura por completa no versículo 26, quando chega a resolução, né? Então ele soltou Barrabás, mas mandou espancar Jesus e o entregou para ser crucificado, né? Então houve uma tentativa de colocar ali diante da multidão Jesus e colocar um criminoso, Barrabás, né? E é interessante porque as pessoas dizem assim, né? Que a voz do povo é a voz de Deus. Mas você vai ver nesse texto que há uma contradição, que isso não é verdade. Porque o povo, né, incitado pelos judeus, pelos líderes religiosos, pelos doutores da lei, pelos fariseus, pelos saduceus, incitado ali, o povo escolheu que um criminoso fosse solto
né, que estava preso porque tinha cometido crimes, e um justo, como a mulher de Pilatos, né, vai dizer, né, como a mulher de Pilatos vai dizer, um justo vai ser condenado e um inocente vai ser condenado a uma troca. Então, isso é uma contradição. Da mesma forma da unanimidade, né? Nós estamos agora muito polarizados com relação à política, direita e esquerda, e às vezes quem está de um lado defende a ferro e fogo aquelas convicções políticas, né? E não faz mais nem autocrítica. Então, isso é que é interessante, é que toda unanimidade ela é burra e que a voz do povo não é a voz de Deus, e nós vemos muito isso de forma clara nesse texto, né? Então, o que acontece? O povo já havia escolhido a troca, que soltassem Barrabás e que condenassem a Jesus. Então entra outra coisa, entra outra opção. Então Pilatos, ele talvez pensasse que o povo soltaria Jesus, né? Porque ele vai tentar de todas as formas, né, que Jesus seja solto, porque ele não vê motivos para condenar Jesus. Então ele lançou aí, né, talvez para que houvesse uma consciência, né, e as pessoas elas talvez tivessem um posicionamento diferente, ou somente castigar e soltar. Então no versículo 22 Pilatos vai dizer assim, então perguntou, né, já que eles escolheram que soltasse Barrabás, então o que eu vou fazer de Jesus, o chamado Cristo? E eles disseram, crucifica. O povo gritou, né? O povo gritou para que fosse trocado Jesus por um criminoso, e agora o povo novamente grita para que, ao invés de soltassem Jesus, o condenassem, né? Fosse levado à morte, fosse condenado, fosse crucificado. E ele já diz até, o próprio povo dá a sentença, né? Que seja crucificado, né? E aí Pilatos ele não vê outra opção, né? Por ser governador, né? Ali ele não vê outra opção senão ceder, né? Por mais que saiba que o que está fazendo é errado, mas por causa do seu cargo, por causa do seu status social, ele prefere seguir o povo, agradar o povo, e então fazendo isso condenar Jesus, né? E uma das formas que ele faz isso, né? Uma das maneiras que ele vai encontrar para fazer isso, para dizer que, olha, eu não tenho nada a ver com isso, isso é culpa de vocês. Só que o juiz, nesse caso aqui, era ele. Ele era o representante, ele estava ali fazendo o julgamento. Então ele dava a sentença, né? Ele dava a sentença, né? Porque se perguntava para ele, e ele tentando se eximar o tempo todo, jogava sempre para os religiosos, para o povo. E ele vai fazer o que? Vai lavar as mãos. Então o versículo 24 vai dizer que ele mandou trazer água, né? E ele lava as mãos ali diante do povo, da multidão que estava ali, né? Daquela assembleia que estava ali para julgar essa situação. E ele vai dizer, eu sou inocente do sangue deste justo. E isso é um problema vosso, né? E aí o povo ainda vai dizer assim, né? O povo ainda vai dizer assim, o sangue dele caia sobre nós. Então, diante disso, vamos fazer algumas aplicações aqui, né? Para a sua vida hoje, para abençoar a sua vida, né? Jesus, ele é o único caminho que leva o homem até Deus. Não existe outro caminho, né? Para nós cristãos, Jesus é o único caminho que conduz o homem de volta a Deus. Existe uma estrada, e no final dessa estrada havia um abismo, e depois desse abismo a continuação, né? E Jesus, o homem pecou, e esse pecado trouxe uma condição de condenação sobre o homem, né? O homem passou a viver um estado de condenação, nós chamamos isso de depravação total. O homem foi totalmente afetado pelo pecado,
e é como se o homem tivesse cometido um crime e o julgamento desse crime era a condenação. Não havia outra forma. A condenação já era certa, né? Então Jesus vem e Jesus vai até a cruz e Jesus substitui o homem, tira o homem ali da condição de condenação, morrendo por ele. Então quando Deus olha do céu para o homem, ele não vê mais o homem que recebe a Jesus como Salvador em situação de condenação, mas ao contrário vê o homem em condição ali de justo, não por si mesmo, mas pelos méritos de Cristo, né? Então o homem é justificado. Então nós vemos que a primeira coisa que você deve entender é que não existe neutralidade, ou é ou não é, né? Então, por quem você tem trocado Jesus é o questionamento. Quem tem tomado o lugar de Jesus na sua vida, né? Quem é que você tem escolhido no lugar de Jesus? Aqui nessa história, escolheram Barrabás, escolheram um criminoso. Mas o que tem tomado o lugar de Jesus na sua vida? A quem você tem escolhido e deixado Jesus de lado, né? Aqui eles escolheram Barrabás. Na sua vida pode ser um relacionamento, na sua vida você pode estar trocando Jesus, está escolhendo o mundo, está escolhendo os prazeres, está escolhendo toda uma diversidade de situações no lugar de Jesus. Então, quem você tem escolhido? Outra coisa, né? Não existe também essa questão de lavar as mãos, né? Diante da situação. Um dia todos nós seremos julgados, né? Todos nós seremos julgados. E esse julgamento vai partir do que nós fizemos com aquilo que nós recebemos com relação às informações, com relação à pregação do evangelho, né? Então, as pessoas serão julgadas, né? Pelaquilo que fizeram com aquilo que receberam. E hoje você está recebendo a oportunidade de saber que esse Jesus aqui, que foi julgado por Pilatos, que vai ser crucificado, mas que ao terceiro dia vai ressuscitar e que depois vai ser elevado aos céus, vai se assentar à direita de Deus e que um dia vai voltar para pegar aquelas pessoas que são seus seguidores, são seus discípulos, são aqueles que confessaram a Ele como Salvador, passaram a ter uma conduta diferente, um modo de viver diferente, não mais conduzido por si próprio, mas passaram a viver de acordo com a vontade daquele que o chamou. E essa vai ser a diferença. Ele vai retornar dos céus e ele vai vir buscar o seu povo. E que povo é esse? É um povo de propriedade sua, né? É um povo que confessou a ele como único e suficiente Salvador. É aquele povo que o espera, né? Que tem como na parábola das 10 virgens, que tem azeite na vasilha, que está esperando que esse noivo venha. E ele vai vir, e ele vai voltar. Então, não seja neutro. Ou você segue a Jesus, ou você não segue a Jesus. É simples. Não tem como seguir a Jesus e como seguir ao mundo. Não tem como seguir a Jesus e você fazer as suas próprias vontades. Ou trocar Jesus, nesse caso aqui Pilatos trocou Jesus pelo seu próprio cargo e feriu toda a sua consciência. Então não troque Jesus. Se você já tem Jesus como Salvador na sua vida, não troque ele por nada. Se você não tem Jesus, confesse a Jesus como seu Salvador. Vá até uma igreja, procure uma igreja, a igreja mais próxima da sua casa, vá até ela lá e diga que quer aceitar Jesus como Salvador. E a partir daí o Espírito Santo de Deus vai passar a habitar na sua vida e vai te ajudar na sua condição até que Jesus volte para buscar a sua igreja, o seu povo. Então, que Deus te abençoe e não troque Jesus por nada. Se você já tem Jesus, não troque Jesus por nada, porque nada nessa vida vale mais do que seguir a Jesus. Então que Deus possa vos abençoar nesta manhã.